estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO, agora no ano 2011. Vamos para o terceiro ano no ar com grande alegria aqui com todos os companheiros da TV, com todos vocês telespectadores. E o primeiro programa do ano, nós vamos começar com os UFOs e os monumentos de antigas civilizações. Qual seria a ligação, né, desses veículos com esses monumentos deixados por povos antigos? Bom, curiosamente, né, nós vamos ver a primeira imagem, nós notamos que o nosso planeta, o planeta Terra, é como se fosse um grande dínamo, um grande gerador de energia. Nós vamos ver as linhas de força do campo magnético emitidas aqui pelo planeta. Né? Vemos na imagem seguinte, melhor ainda, né, essa rede protetora que é o campo magnético terrestre. E a grande importância desse campo para o planeta é a proteção que ele exerce contra os raios cósmicos e os raios, a radiação do nosso Sol. Se não fosse essa malha protetora, nosso planeta não possuiria vida, pelo menos a nível físico, seria um planeta estéril. Mas, independentemente disso, né, ocorrem no próprio planeta variações nesse campo energético. Existem de 12 grandes áreas de aberração energética em nosso planeta, são os famosos regiões malditas ou amaldiçoadas, ou triângulos malditos, como o Triângulo das Bermudas, que é o mais conhecido. O segundo importante conhecimento é o Mar do Dragão, ou Mar do Diabo, próximo ao Japão. Nesses locais ocorrem estranhas variações no campo eletromagnético terrestre. Vamos seguindo ainda. Né? Então vamos guardar esses fatos, né? Que a Terra é um grande gerador de energia, como se fosse um dínamo, que existem variações desse campo, né, espalhadas ao redor do planeta, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Também existem caminhos, né, por onde as naves extraterrestres circulam. São linhas retas, são as famosas linhas ortotênicas, né, descobertas por um pesquisador francês. Ele percebeu que os UFOs sempre seguem trajetórias retilíneas, abrangendo várias regiões do planeta ou de um determinado país. Juntando com aquilo que nós começamos falando, será que essas linhas seguidas pelos UFOs ou linhas ortotênicas teriam alguma ligação com as linhas de força do planeta ou as falhas de força do planeta? Um outro detalhe curioso, olhando essa imagem, nós vamos ver que essas linhas ortotênicas se cruzam em diversos pontos do planeta, de diversas nações, não importa. E o que se nota nesses entroncamentos energéticos é que existe uma grande concentração de energia nesse local. E, curiosamente, além dos UFOs buscarem essas regiões, nesses entroncamentos energéticos, antigas civilizações também construíram seus monumentos justamente em cima desses nós energéticos espalhados pelo planeta. Aí vem a pergunta, qual a ligação? Será que haveria uma ligação dessas energias com a sabedoria antiga dos antigos povos e com os UFOs? Será que os UFOs buscariam esses entroncamentos energéticos para recarregar de energia os seus sistemas? Ou talvez haja portais dimensionais por onde eles chegariam ao nosso planeta ou deixariam o nosso planeta? É uma boa pergunta. A título de curiosidade, nós já mostramos aqui uma vez, nós temos os monolitos de Stonehenge na Inglaterra. Todos os telespectadores já viram isso, ou na televisão, ou no cinema, ou em algum filme qualquer, esses monumentos associados aos druidas. O que pouca gente sabe é que Stonehenge está em cima de um desses entroncamentos energéticos. Curiosamente, se você for com um equipamento de detecção eletromagnética no local, você não vai registrar nada. Se você fizer um experimento usando radiestesia, para quem não conhece radiestesia, são aquelas forquilhas de madeira ou barrinhas de metal, você segura ela por uma ponta, ela vai apontar na direção desse entroncamento energético.
curiosamente também, a radiestesia, né? Tanto a forquilha de madeira, que alguns usam para buscar água, ou barrinhas de metal, são antenas. O equipamento, em teoria, é você mesmo. Tá? Ou seja, nós servimos de equipamento para que essa antena acuse algum tipo de energia que não é eletromagnética. E isso ocorre em Stonehenge. Né? Um outro local também curioso, né, é a região de Glastonbury, também na Inglaterra. Nós vemos estranhos montes artificiais. Né? Existem veículos extraterrestres que pairam sobre esses montes. É outro detalhe curioso, existem estranhos fenômenos luminosos também a nível do solo. Né? Vamos para outro monumento aqui, né? O monumento de os menhirs da França. São uma série de alinhamentos feitos através da Europa de pedras. Né? Eles têm a sua continuidade na Inglaterra. Né? Existe um alinhamento dessas pedras existentes na Inglaterra com a França. É o mesmo tipo de fenômeno. Você registra, capta emanações energéticas que não são detectáveis por equipamentos normais, como o detetor eletromagnético que eu me referi até agora. Também são regiões riquíssimas de observações de UFOs. Nós temos a planície de Gizeh, onde estão localizadas as pirâmides. Nós já comentamos aqui, estão alinhadas com a constelação de Órion e formam uma grade energética. Né? Nós temos também o Vale, Hudson Valley, no norte dos Estados Unidos, no estado de Washington. É uma região que nós vamos comentar logo depois do nosso intervalo, também muito curiosa, tanto na área de observações de UFOs como com sinais de civilizações antigas. Mas antes de encerrarmos esse nosso primeiro bloco, vamos para o nosso quiz de hoje. E a primeira questão de hoje é: quantos países se utilizam do termo disco voador para designar os objetos voadores não identificados? Só o Brasil, o Brasil e o Uruguai. Alternativa C: Brasil, Uruguai, México e Estados Unidos. Quais países ou país se utilizam do termo disco voador para designar essas aeronaves interplanetárias que chegam aqui ao nosso planeta? Nós vamos para o primeiro intervalo, já voltamos com a continuação do programa de hoje. Os UFOs e os antigos monumentos de antigas civilizações. Voltamos já. Estamos aqui para o segundo bloco, fenômeno UFO de hoje, tratando a respeito dos UFOs e os monumentos de antigas civilizações. Mas antes de darmos continuidade ao assunto, vamos fazer aquele nosso convite. Você conhece o Clube Amigos da Boa Nova? 0800 12 18 38. Ligue, peça informações, conheça essa iniciativa, que no fundo é voltada para você mesmo. Você participa com uma pequena mensalidade que vai ser investido tanto aqui na TV, né, como na Rádio Boa Nova. Você nos ajuda a melhorar tanto a qualidade, né, como os assuntos, os programas que são exibidos, tanto pela TV como pela rádio. Conheça essa iniciativa, Clube Amigos da Boa Nova. As simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova vão lhe dar todas as informações com o maior carinho. 0800 12 18 38. Conheça e felice. Nos ajude a fazer o nosso trabalho cada vez melhor. Voltando aqui, né, nós estamos falando de Hudson Valley, no estado de Washington, nos Estados Unidos, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, e ali foram encontradas estranhas ruínas, né, construções em pedra, ligando túneis no subsolo. Não se sabe que tribo indígena construiu isso ou que civilização construiu isso. Detalhe curioso, né? Além de fontes energéticas fora do comum nessa região, é uma região também riquíssima em observações de UFOs. A região de Hudson Valley, nos Estados Unidos, nós temos aqui uma imagem, um imenso UFO em forma de asa delta que foi visto nos Estados Unidos na década de 80. Nessa imagem aqui é muito interessante, nós vemos uma aeronave gigantesca, foi descrita com centenas de metros de envergadura. A outra imagem aqui que nós temos é de Sedona, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, a mesma coisa. Nós temos estranhos pinturas rupestres na região, monumentos, monolitos
uma grande quantidade de avistamentos de UFOs naquela região. É muito comum, tanto em Hudson Valley como na região de Sedona, nos Estados Unidos, a perseguição de UFOs por aeronaves militares. Isso ocorre direto, muitas testemunhas já observaram isso. UFOs passando em alta velocidade, perseguidos por caças da Força Aérea Americana. Uma outra imagem que nós já trouxemos aqui também é uma pirâmide que se localiza no leito oceânico, na região do Triângulo das Bermudas. Então ali nós temos vestígios de uma antiga civilização, energias anômalas na região, inclusive aberrações de espaço e tempo, né? Aeronaves que chegaram muito antes nos seus destinos pelo simples fato de atravessarem aquela região. Chegaram horas antes do que deveriam, não gastando combustível, economizando até o combustível, sem uma explicação lógica. Existe um caso de um Boeing, de uma companhia americana que sobrevoou a região, houve um lapso no radar de solo, o radar perdeu contato com a aeronave, a princípio pensou que houvesse ocorrido algum acidente com um avião de passageiros, depois ele voltou a ser registrado no radar. Quando ele pousou no aeroporto de Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, descobriu-se que todos os relógios do avião estavam atrasados meia hora, sem explicação, dos passageiros, do avião, do piloto, do copiloto da tripulação, precisamente atrasados meia hora. Ninguém sabe até hoje que tipo de energia fez com que o Boeing desaparecesse da tela do radar e que os relógios de todos a bordo atrasassem precisamente 30 minutos. Então nós temos mais um caso aqui. E outro detalhe, o Triângulo das Bermudas é a região campeã da observação dos famosos OSNIs, objetos submarinos não identificados, que adentram e saem do mar naquela região. Uma outra aqui na Amazônia. Nós temos as pirâmides da Amazônia. Até hoje já se noticiou que expedições iriam investigar do que se tratava, mas nunca se comentou se chegou a alguma conclusão ou não. Fato disso é que a região amazônica é uma região que possui uma quantidade de sobrevoos por UFOs fora do comum, uma quantidade enorme. Os relatos não são maiores por causa da densidade demográfica da Amazônia, que é muito pequena. E um detalhe curioso, nós não podemos esquecer que a Amazônia talvez tenha sido berço de uma antiga civilização, as famosas Amazonas ou mulheres guerreiras. Existem vestígios de civilizações da Amazônia já extintas há milhares de anos. Nós vamos aqui para outro exemplo, 7 cidades de pedra, a mesma coisa, observação de UFOs. Eu não sei se foi feita alguma medição para se ver se registrava algum tipo de energia anômala. Seria interessante se pesquisadores fossem até o local e se utilizasse, por exemplo, da radiestesia, para se descobrir se existe algum tipo de energia não detectável na região. Um outro exemplo também, esse já indicando uma antiga civilização com energias fora do comum, é a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Se você conseguir uma imagem ampliada do local, você vai ver que ela é muito parecida com uma esfinge. Embora ela tenha parte quebrada da cauda atrás, houve o trincamento da rocha, parte dessa cauda foi perdida desse animal com cabeça de homem. Muito parecida com a esfinge. Houve um caso de abdução nos anos 70, 3 jovens foram acampar sobre a Pedra da Gávea e quando eles acordaram no dia seguinte, eles estavam no sopé da montanha. Eles não lembram de ter descido, não sabem como chegaram lá. E a presença de OVNIs sobre a Pedra da Gávea também é muito importante. Um detalhe curioso, alguns anos atrás um helicóptero, o Bell Jet Ranger, a turbina da Rede Globo, estava fazendo uma matéria no local sobre a escrita fenícia que existe na rocha. Estava o piloto e um repórter, e toda vez que o piloto tentou se aproximar da parede rochosa, havia um tipo de interferência que fazia com que a turbina do helicóptero falhasse. O piloto tentou 3 vezes se aproximar do paredão rochoso e as 3 vezes a turbina do Bell falhou. Ele achou por bem não se aproximar, mas embora ele não soubesse explicar o que estaria causando essa falha na turbina do helicóptero que estava a serviço da Rede Globo naquele dia. Seria interessante também se fizesse experimentos com radiestesia na Pedra da Gávea. Um outro monumento também muito interessante, aqui são as pirâmides submersas de Cuba.
né? Cuba também tem pirâmides nas proximidades da ilha, no fundo do mar. Talvez se explique isso pela proximidade com a região do Triângulo das Bermudas. Talvez parte da antiga civilização que se associa à Atlântida, né, passasse por ali, ou talvez Cuba seja ainda um resto do antigo continente que afundou há 10, 12 mil anos antes de Cristo. Então, curiosamente, né, no leito oceânico de Cuba também existem pirâmides. Nós vamos, antes de darmos continuidade ao assunto, nós vamos para o nosso segundo intervalo e já voltamos com a conclusão do programa e a resposta do quiz do programa de hoje, como você pode participar aqui conosco, fazendo sua crítica, sua sugestão, dando uma sugestão de pauta aqui para fazermos no programa. Então nós vamos para o nosso segundo bloco, já voltamos para o encerramento do programa de hoje. Voltamos já. Aqui para o último bloco do Fenômeno UFO de hoje, e antes de darmos continuidade ao assunto, vamos para a resposta do nosso quiz de hoje. E a pergunta foi: quantos países usam o termo disco voador para designar os objetos voadores não identificados? Alternativa A, só o Brasil. Alternativa B, Brasil e Uruguai. Alternativa C, Brasil, Uruguai, México e Estados Unidos. Qual seria a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa A. Somente o Brasil utiliza o termo disco voador para designar objetos voadores não identificados. Ninguém mais se utiliza do termo. O mais comum, né, o inglês, ele usa o termo flying saucer, que significa pires voador. O francês se utiliza de soucoupe volante, que é a mesma coisa, pires voador. Então, disco voador apenas o Brasil usa para designar objetos voadores não identificados. O inglês não se utiliza do flying discs, né, ou discos voadores em inglês. Ele se utiliza do flying saucer, que é o nosso pires voador. Então, somente o Brasil se utiliza desse termo, portanto, a alternativa A. Bom, estamos falando de monumentos antigos e UFOs em antigas civilizações. Vamos encerrar aqui. Um outro ponto também que possui grande presença de UFOs é o Mar do Japão. A quantidade de UFOs que são observados naquela região é tão grande e os fenômenos anômalos que ocorrem próximo ao litoral do Japão são tão intensos que aquela região recebeu o nome de Triângulo do Dragão ou Mar do Diabo. Tamanha quantidade de navios e aviões que já desapareceram naquela área e a presença constante de objetos voadores não identificados. Ali também ocorrem fenômenos espaço-temporais, uma série de outras aberrações eletromagnéticas que são muito similares ao Triângulo das Bermudas. Inclusive, dizem alguns com uma intensidade muito maior, né, que o Triângulo das Bermudas. O que não ocorre ali é a divulgação. Vamos dizer que o Ibope do Triângulo das Bermudas é melhor, né, do que o do Mar do Japão. Curiosamente, até um navio de pesquisa oceanográfica, o Caio Maru, um navio de pesquisa independente, com cientistas a bordo e 20 tripulantes, desapareceu naquela região. O navio foi justamente pesquisar os mares ali para descobrir por que tantos aviões e navios desapareciam naquela região e no final acabou desaparecendo também. Existem também bolhas gigantescas que provêm do leito oceânico, bolhas de gás, que podem fazer um navio de grandes dimensões naufragar. Existem alguns casos em que isso ocorreu. Um navio não enfrentou tempestade alguma e de repente desapareceu. Ele foi encontrado, normalmente isso quando ocorre, o navio perde a flutuabilidade, ocorre o rompimento do casco e o navio afunda. Mas aí não teria nada a ver com objetos voadores não identificados. Agora, existem casos, né, de que UFOs estavam na região pouco antes de aviões ou navios desaparecerem. Curiosamente, também no leito oceânico do Mar do Japão existem pirâmides, indicando que ali outrora existia uma civilização, que aquela parte do leito oceânico se encontrava imersa acima do nível do mar. Não podemos esquecer que naquela região também existia uma civilização muito antiga, considerada a civilização mais antiga do planeta, que é a civilização de Mu. Existem alguns escritos mencionando essa civilização em pergaminhos do Tibete.
falando de uma civilização ainda mais antiga que a Atlântida, teria surgido por volta de 100 mil, um pouco mais de 100 mil anos antes de Cristo e desaparecido há 12 mil anos antes de Cristo, indicando também uma civilização antiga, energias anômalas e UFOs na região. Outro detalhe curioso, né? Esses entroncamentos energéticos também são polos atrativos de fenômenos espirituais. Muita gente vai dizer, puxa, Luiz, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Curiosamente, existem muitos locais onde UFOs sobrevoam que ocorrem fenômenos espirituais, ou passam a ocorrer fenômenos espirituais após o sobrevoo de UFOs na região. É um fato bem curioso. Esse tipo de energia parece atrair ou formas, pensamento ou espíritos mesmos reais que vão produzir uma série de fenômenos. Nós comentamos no início do programa que talvez esses entroncamentos energéticos fossem passagens dimensionais. Nós sabemos que quando desencarnamos, nos utilizamos de passagens dimensionais para chegar a outros níveis de realidade. São os famosos túneis de luz que são descritos nas experiências de quase morte. Aí vem a pergunta, será que essas passagens serviriam não só aos UFOs, mas a espíritos também, para se manifestarem na nossa realidade? É uma boa pergunta. Fato que até hoje se desconhece o porquê dessa ligação entre pontos energéticos. Talvez aí vem uma hipótese interessante. Né? Civilizações antigas percebendo ou se apercebendo dessas energias fariam eventos espirituais nessa região que também atrairiam UFOs. Talvez nós tenhamos um fenômeno triplo na região e não nos tenhamos apercebido disso. O fato que nós vamos precisar de pesquisas muito mais amplas, né, a nível não só de geologia, de arqueologia, mas também na área de energias alternativas, né, para ver, por exemplo, quando um UFO ocorre ali, né, num experimento de radiestesia, haveria alteração ou não quando isso ocorre? Ou, por exemplo, quando um espírito ocorre a nível de radiestesia, haveria alterações, né, durante o experimento ou não? Como nós vemos, são muitas perguntas, né, são muitas teses que têm que ser analisadas, pesquisadas, melhor compreendidas, antes de darmos uma resposta final. E você que nos acompanha, gosta do programa, quer que ele melhore cada vez mais, tem a sua crítica, a sua sugestão, gostaria de ver uma pauta tratada aqui, é muito fácil entrar em contato conosco. fenomenofo@redemundomaior.com.br. Você entra em contato direto conosco, faça a sua crítica, faça a sua sugestão, peça a pauta que você gostaria de ver tratada aqui. Nos ajude a fazer cada vez melhor, não só o Fenômeno UFO, mas todos os programas da Rede Mundo Maior. Quero desejar uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO.